Fala, meu lindo, minha linda. Ó, meu coração tá quentinho com vocês aqui. Tá muito maravilhoso. E eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo essa mensagem seja um abraço de Deus no teu coração. Que talvez o sentimento de falta que te fez vir para um vídeo como esse seja preenchido de uma maneira sobrenatural. Antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você tá vendo? O povo tá pedindo. Você vê o vídeo e fica, não vou curtir. Não, curte. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Entendeu? Eu não sei quanta gente tá agora nessa altura do campeonato, mas se não tiver 10 milhões ainda, irmão, pega e manda pra alguém. Fala assim, ó, se inscreve, ó, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. Amém? Então, falando em palavra de Deus, vamos pro que importa. Vamos pro vídeo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe. Era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse, David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia, você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha, mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia! Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide.
num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. E isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe? Qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte. E as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidado da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo. Que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Eu, às vezes falo umas coisas que eu fico: Deus da minha vida, você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu o filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é
ele. Então, lindo, me esquece agora e foca numa coisa: eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer Ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz: é pesado. Você abre. É leve. Está escrito. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui a palavra que mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo: filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso. Porque agora o final é outro. Olha aqui. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, para Jesus não sabia. Aí a minha esposa falou: é isso aqui. Falei: pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem é mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, uma galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um dizia: ele é um falso profeta. Outros diziam: ele faz milagres. Outros diziam: ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer: você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz: você não pode nada. O outro diz: você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está,
a uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãs para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia. É que tem tia aqui também, eu estou feliz. Olha, você tem uma velhinha maneira no meio. Você veio. Conheceu pelo YouTube? Que isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito. Eu também não conheci, mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca, e Jesus dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. Ela diz: fui eu. E ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido.
E tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião, Jesus está acima da nossa pequeneza, Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe, não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe, não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão, ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus dentro dessa expectativa aparece aqui, porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva, Deus ama como a gente ama, Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara. Ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo, sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. Para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça, e aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante, talvez. E aí, chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais. Papai vai brigar comigo? Eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? O papai já foi bebê? Sim. O papai já fez xixi na calça. E ele: o papai
o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda, quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai, fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou, mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009 eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva, que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer.
Por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê. Tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentadas em uma mensagem e outra. Mas no dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso. Mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Senhor, nessa palavra, constrange com o teu amor, constrange com a tua presença, Espírito Santo. Aquece de um jeito que só o Senhor pode fazer. Tu é muito mais do que uma sensação. Tu é muito mais do que uma fala bonita. Tu é muito mais do que uma frase de efeito. Tu é muito mais do que um mito para alguns. Muito mais do que uma teoria. Tu és a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Jesus. E a gente só quer uma coisa: te conhecer mais e mais. Porque quanto mais nós tivermos de ti, mais plenitude haverá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Teu amor invada, Jesus, de um jeito que seja impossível de não sentir a tua presença. Eu te peço, Senhor. Fala, gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Final da Tempestade. É a primeira vez que a gente está gravando no modelo drive-in. Eu estou muito feliz, porque a gente não está como gostaria, mas já está muito mais perto um dos outros, respeitando toda a questão de segurança e, claro, estando aqui para glorificar o nome de Jesus. Você vai assistir uma mensagem agora. Eu gostaria muito que você, antes de terminar o vídeo, já curte, já comenta e não se esquece de mandar para alguém. Se você for abençoado, faça que essa palavra chegue mais longe. Que Deus abençoe você. Bom vídeo. Salmos 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas se apoderaram de mim, as dores se apoderaram de mim, e eu encontrei angústia e tristeza. Então chamei o Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor, justo, sim. O nosso Senhor é misericordioso. Ele preserva os simples. E eu estava angustiado, e Ele me socorreu. Ai, ai, ai. Quando Deus colocou no meu coração essa série, sabe, esse tema, Final da Tempestade, ele é muito mais profético do que talvez a realidade que nós estamos vivendo agora. Nós ainda estamos longe um dos outros. Nós ainda estamos meio que enclausurados por conta de todo esse cenário de pandemia. Só que no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse cenário, nós ainda somos humanos. Nós estamos longe das pessoas, mas ainda nós queremos estar perto. A gente ainda quer olhar nos olhos, ainda a gente quer abraçar, a gente ainda quer estar em, sabe, festa, estar junto, amar mais perto. A gente não foi feito para ficar longe um dos outros. Ninguém foi feito para ficar longe um do outro, não. E talvez esse é o período que nós mais estamos vivendo essa palavra chamada angústia. Sabe, a angústia, ela é maior do que a tristeza. E talvez você que está me assistindo agora sabe exatamente o que eu estou te falando. Você já perdeu o gosto de muita coisa por conta da angústia que tem dominado o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a pandemia não pôde parar a pregação do Evangelho, porque o Evangelho livra o nosso coração da angústia. Jesus nos tira a angústia, Ele muda o nosso estado de espírito, mesmo estando no meio do caos. É como se nós fôssemos um passageiro de um avião que nos leva para cima da tempestade. Mesmo que a tempestade ainda está acontecendo, Ele muda a nossa perspectiva, e só quem pode fazer isso é Jesus. E eu sou ser humano, e eu confesso para você que no meio de todo esse cenário, meu coração em alguns momentos se angustiou profundamente, sabe? E talvez milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão vivendo exatamente isso agora, enquanto assistem esse vídeo. Angústia, o coração está apertado, sabe, perdeu-se a vontade de viver, não tem mais graça, não tem vontade de dar um sorriso mais, sabe, está pensando que não tem mais esperança, que não vai ter mais emprego, que não vai ter mais trabalho, que não vai mais ter festa, que não vai ter mais alegria, que não vai conseguir, que vai morrer, que essa, sabe, que tudo isso vai roubar tudo
tudo da gente que nada mais vai dar certo. Tem gente que já morreu antes da morte chegar, e a morte não vai chegar, mas tem gente que já está morta dentro de casa. E quando eu entendi esse cenário, Deus me trouxe à luz essa palavra. E essa palavra para mim é mais difícil de pregar do que talvez você imagina. Porque no dia da minha maior angústia, no dia da minha maior provação, no dia da maior tristeza que eu vivi na minha vida, foi Deus falando comigo através dessa palavra. Por isso que é mais difícil de ler e pregar sobre ela, porque antes de eu pregar para você, eu fui alvo dela. Eu queria que isso ficasse o mais pessoal possível, porque isso é a minha história, para mostrar para você o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Dia 23 de abril de 2009 foi quando eu ouvi de Deus essa palavra pela primeira vez. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor dia da minha história. Eu quero declarar sobre você que está assistindo essa mensagem agora, que talvez está nesse cenário de dor, de angústia, que no nome de Jesus, hoje também vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, até você chegar nessa mensagem tinha sido o pior dia, o pior tempo, o pior cenário, mas em nome de Jesus, hoje também será conhecido como o melhor dia da sua vida, porque há uma resposta de Deus sobre você. Sabe, eu me lembro do dia que eu abri esse texto dentro do meu quarto. E o negócio da angústia é que ele cega os nossos olhos, ele fecha os nossos ouvidos, ele nos faz parar de ver a luz do fim do túnel. E nesse dia, que eu vou poupar vocês de alguns detalhes, era exatamente isso. Eu não via uma esperança, eu não via nada, mas me lembrei de alguém que poderia mudar a minha história. Eu me lembrei de Jesus. Sabe por que eu me lembrei de Jesus? Porque eu já tinha sido apresentado a Ele, eu já sabia que Ele existia, eu já sabia que Ele mudava a vida de homens, eu já sabia que Ele transformava, mas até então não tinha acontecido nada em mim. Era sempre nos outros, era sempre a história de alguém, era sempre o testemunho de outra pessoa. E eu vou te contar, irmão, por isso que às vezes eu não sou chorão, mas às vezes eu choro mais do que deveria. Porque não é um negócio que é um texto para alguém, é uma pregação para alguém, é um show para alguém. Não, é a minha realidade com Ele sendo passado em falas para vocês. Não é só uma mera teologia onde alguém estuda e fala, não. É uma teologia que é estudada, mas ela é vivida. Por isso que é impossível falar de Jesus só pelo que você sabe dele. Você tem que falar de Jesus por aquilo que você vive com Ele, senão não tem graça. Tem muita gente que fala coisas lindas dele, mas não viveu absolutamente nada com ele. Não tem um fruto, não tem um fruto do Espírito, não tem amor. Você provavelmente já viu isso acontecendo. Gente que sabe muito dele, mas não viveu ainda nada com ele. Eu me lembro que nesse dia eu me lembrei que já ouvia palavras ao meu respeito. Deus já falava algumas vezes comigo quando eu era criança, que eu seria um pregador da palavra, que havia um plano de Deus comigo, sabe? E isso reacendeu naquele dia, no pior dia, como uma pequena chama no meu coração de lembrar. Peraí, é possível. Eu fui pro meu quarto naquele dia de noite, e eu me lembro que no meio de tanta dor e angústia, eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto. E eu quero te recomendar que você faça isso também. Se esse é o teu cenário lindo, faça isso também. Você vai experimentar um refúgio, um socorro bem presente como nunca antes. Eu dobrei os meus joelhos
E eu de verdade, eu acho que eu não posso chamar isso de oração. Foi um grito, foi um balbuciar de palavras, conforme diz a palavra. E quando Ana orou ao Senhor, eu gritava, eu dizia: Jesus, me socorre. E sabe, o final de tudo foi eu dizendo: Deus, se ainda há uma esperança, eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Veja, isso não é uma doutrina, isso é uma experiência, mas eu recomendo que você creia nisso. Eu dobrei os meus joelhos, sabe? Eu disse: Jesus, se há esperança, fala comigo. Se o Senhor tem um plano realmente na minha vida, fala comigo. Se é possível que essa angústia desapareça de mim, eu preciso ouvir a tua voz no meio do caos. E sabe, é exatamente isso que muda. No meio do caos, Ele se apresenta. No meio do caos, Ele anda por cima das águas. No meio do caos, Ele acalma a tempestade. No meio do caos, o vento para de soprar. No meio do caos, Ele chega. E Ele chegou dentro do meu quarto. E eu quero dizer que Ele chega exatamente agora na sua vida, no seu cenário, exatamente no momento que você está vivendo. E comigo Ele chegou com essa palavra: ei! Ele ouve no dia da angústia. Ele inclina os seus ouvidos. Ele ouve a nossa oração. E Ele responde. Pastor, Ele me ouve? Ele ouve. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. E se for de madrugada, sim, Ele ouve. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você clamar, se você orar, se você dobrar os seus joelhos, Ele responderá a sua oração, e a angústia desaparecerá. Naquele dia, dentro do meu quarto, é como se uma mão me tirasse daquele cenário e me levasse para cima das nuvens. E antes os meus olhos, que não enxergavam esperança, começaram a ver a esperança. Para a árvore cortada, ao cheiro das águas crescerá, e não cessarão os seus renovos. A esperança. Os meus olhos que não viam voltaram a ver. Meus ouvidos que não ouviam voltaram a escutar. Ei, Ele ouve, Ele responde, Ele é. E naquele dia que a angústia estava sendo aplacada do meu coração, o propósito de Deus estava sendo reafirmado na minha história. E deixa eu te dizer uma coisa: naquele dia eu não vi, mas Ele viu esse estádio lotado de pessoas ouvindo a palavra. Naquele dia eu não vi, mas Ele viu milhões de pessoas sendo alcançadas pela palavra. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, e Ele acalma você. Em nome de Jesus, Pai, acalma os corações aflitos neste momento, Senhor. Não poderia ser diferente, Jesus. Tem muita gente precisando de socorro agora. Responde, Jesus, a oração dos teus filhos hoje. Que o coração angustiado, Senhor, seja acalmado pela tua presença. Que a esperança volte, que o brilho nos olhos volte, e que o propósito seja reafirmado. A tempestade está acabando, Jesus, e nós voltaremos a viver. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração.
Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Não saia daí, elimine as distrações e fica junto. Eu quero te pedir um favor, dá uma olhadinha se você já é inscrito no nosso canal. Às vezes você recebe por um acaso, mas pode receber todas as segundas-feiras as mensagens para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês que estão aqui também, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos se inscrever no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e manda para todo mundo. Nos siga nas outras redes sociais, Instagram, a gente está em tudo lá também. E vamos para a mensagem, porque é isso que importa. O tema desta palavra é o poder da palavra. E eu quero que você entenda algo muito poderoso aqui nesta mensagem, que as palavras que você declara são poderosas. Elas têm capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra, ela é suficiente para mudar o destino de alguém. Eu recebo todos os dias alguém dizendo: Dave, uma palavra que eu ouvi no seu canal mudou a minha vida. Só que aí que tá, a palavra não é minha. A voz pode ser, mas a palavra é dele. Quando a fonte da nossa voz é a presença, a palavra, a vida das pessoas à nossa volta são poderosamente impactadas. Aleluia. Eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. E isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não. E me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, nas nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe: existem pessoas que as palavras são doces, e a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Você quer ver uma coisa? Olha só. Eu estou com uma pessoa, um amigo, que está dizendo o seguinte: eu vou montar uma marcenaria. Aí a pessoa que está junto comigo e com esse amigo diz assim: abre não. Conheço 3 que abriram e faliram. Quase que eu falei: ai, Jesus, cala a boca. Shhh.
abrir não. E ele ficou insistindo, não, isso não dá certo, cala a boca. Você pega alguém cheio de sonhos, que está sonhando, eu vou empreender, então, aí a pessoa diz, não. Sabe o que é isso? A língua é uma espada. O que ele falou é verdade ou é mentira? É verdade. Ele conheceu 3 pessoas que abriram marcenarias e faliram, mas essa verdade não é necessária naquele contexto, não é a hora. E esse é o problema de gente que pensa que pode falar o que pensa na hora que bem entender. É possível matar com a verdade, o nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem às vezes assassinado sonhos pela verdade às vezes negativa que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você, não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz não abriu a marcenaria, porque nem dele foi durante pouco tempo, nem dele foi. Mas imagina que uma palavra desvirtua tudo. Eu vou te falar quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você. Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima, simplesmente porque a gente quer falar em todo tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênção sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga, eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra, olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer, não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não, eu estou falando sobre o Evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Declara coisas diferentes sobre você. Eu creio que em nome de Jesus, na minha vez vai ser diferente. Eu creio que a minha história está nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus sonhos serão a realidade. Eu creio que eu vou viver a vontade de Deus. Uma palavra. Eu vou te falar uma parada aqui. Eu vou te contar eu preciso contar um negócio para vocês. Algumas séries atrás, eu gravei uma mensagem chamado, eu acho que é Eu Não Consigo Mais Ter Fé. Sabe o que eu disse nessa mensagem? Eu disse o seguinte: olha, descobrimos esses dias que é possível, não sei se legal, mas possível, que quando você faz uma inseminação artificial, você pode escolher o sexo da criança. E eu disse, o meu sonho era ter uma menininha.
Gente, não dá spoiler não, tem gente que não sabe. Brincadeira, olha aqui. Aí sabe o que eu disse? Eu prefiro crer que Deus ouve a minha oração, ao invés de com as minhas mãos manipular aquilo que Deus pode fazer. O que eu disse? Eu creio, aleluia, eu creio que Deus pode fazer, atender a minha oração. Uma palavra lançada, eu vou pensar aqui, imagina o papai do céu, meu pai, nosso amigo Jesus, ouvindo o menino naquele dia falando aquela palavra. Que lindo, né? Imaginar que ele olhou assim e falou assim: ainda bem que tu não vai se meter, porque eu já tenho um plano. Aí sabe o que é engraçado? O tempo passou. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu gravei essa mensagem, mas olha, há 2 meses atrás eu ia gravar uma série em Volta Redonda, e eu marquei um encontro com Deus. Não sei se você viu essa palavra. Na oração eu dizia assim: Jesus, abençoa o meu filho João, Senhor. Eu declaro que o meu filho João será uma bênção nas tuas mãos, será uma resposta para a geração dele. Eu declaro que ele será um grande homem de Deus. Aí eu fui orar pelo Noah. Jesus, eu oro sobre a vida do Noah. Eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser uma resposta para a geração dele. E aí eu não tinha mais filho para orar, mas eu pensei: sabe de uma coisa? Eu vou declarar o que é minha fé. Jesus, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma voz de Deus sobre a geração dela. Eu declaro a minha palavra. As nossas palavras têm poder. Bênçãos e maldições a gente declara com a nossa própria boca. Eu disse: Jesus, abençoa minha filha Serena. Nem grávida a Paula estava, mas eu já estava vendo, portanto já estava declarando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti uma alegria no meu espírito tão grande, que eu cheguei em casa e falei: amor, nós vamos ter uma menina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu senti no meu espírito. Eu orei pela minha filha como se ela estivesse no meu colo. 2 meses se passaram. E talvez você não sabe, mas essa série, ou sabe, porque você estava comigo desde o início, era para ter sido gravada há 8 meses atrás. Nova estação. E aí a série não aconteceu, e agora ela está acontecendo. E o nome da série é Nova Estação. E há algumas semanas atrás eu descobri que, de verdade, existe uma nova estação vindo sobre a nossa casa. E agora, de verdade, eu posso orar: Jesus, abençoa a Serena. Eu declaro que ela será uma mulher cheia do teu Espírito Santo. Porque antes era uma palavra, agora é uma realidade. Pegue a sua voz, a voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro
que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga: Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder, e é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz, para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus. Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala: o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, declare. Eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de, sabe, de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Jesus, eu declaro que o meu ministério não será um vento passageiro. Eu declaro que vai ser um luzeiro sobre gerações. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em teu nome essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou teu filho, teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Feche os teus olhos, aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda!
Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor. Porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia. Mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz para mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz para mim ali? Dá para mim uma plaquinha daquela ali? Daqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê. Bora, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz o seguinte: e vocês não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas a gente precisa pontuar antes de começar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Algumas mudanças acontecem no ser humano quando Jesus entra de maneira instantânea. Por exemplo, quando Jesus entra na nossa vida, instantaneamente o nosso espírito é transformado. É automático. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Cristo como Salvador, Ele entra e instantaneamente nosso espírito é vivificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na nossa carne não acontece nada. Segue igual. Ainda sentimos frio, ainda sentimos calor, ainda sentimos fome. Ou seja, na carne permanece igual. Agora, quando falamos da alma, aí estamos falando de algo muito mais complexo. Estamos falando de um processo gradativo e necessário. Afinal de contas, a alma é onde moram os nossos sentimentos, os nossos registros, as nossas fortalezas. Porém, o texto que nós lemos não fala de alma, fala de mente. Mas se você procurar a palavra mente no original desse texto, pneumo, é alma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você renove a sua alma. Só que então entendemos que alma, na verdade, é a nossa mente. E aqui nós temos o maior campo de batalha de todos. Todas as nossas maiores batalhas não acontecem aqui, acontecem aqui. Tem o CIDs, que eu acho que é o CIDs, assim que se fala, os cadastros de doença. As doenças emocionais, elas são
todos os dias cadastrada uma doença nova. Por exemplo, tem uma que é a síndrome do pensamento acelerado. É novo, acabaram de criar. É para justificar a gente que não consegue dormir, que fica pensando. Isso é uma coisa nova. Então todo dia tem uma coisa nova sendo catalogada para explicar alguma coisa que acontece aqui. Síndromes de pânico, de medo, de ansiedade, de tudo acontece aqui. E aí nós precisamos entender se esse é o nosso maior campo de batalha, o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é aonde está gerando as pessoas mais frágeis de alma que o mundo já viu. O mundo ele é dividido em etapas. E um dos marcos do nosso tempo, e que instalou o que nós chamamos de pós-modernidade, após a queda do muro de Berlim, onde as liberdades foram descobertas e muitas coisas aconteceram, vários princípios se alteraram. Por exemplo, nós somos uma geração de pluralidade de ideias. Nada mais é absoluto agora. Tudo é relativo. Tudo muda toda hora. E isso é um problema, porque se muda tudo toda hora, todo mundo está confuso em todo tempo. E aí você precisa entender que se o mundo é um mundo de relativização, o Deus que nós servimos é um Deus de exatidão. 2 amém, vou dizer de novo. O nosso Deus é um Deus que a palavra dele não muda. A palavra dele é imutável, não se altera, não se acrescenta, não se diminui. A palavra dele é a mesma hoje e para sempre. E se Deus é um Deus imutável, a sua palavra é a mesma, nada mudou. O conceito de amor é o mesmo, o conceito de felicidade é o mesmo, o conceito de pecado é o mesmo, o conceito de céu é o mesmo. E nós hoje estamos querendo viver o evangelho do jeito que a gente quer. Nós estamos criando a nossa própria teologia. Nós vivemos de tudo e não vivemos nada. Nós cremos em tudo e não cremos em ninguém. A gente até ouve o evangelho, o calo aperta. Quando o calo desaperta, a gente vive outra coisa. A gente vive duplicidade de histórias, um personagem. Porque no nosso tempo é isso que está acontecendo. Todo mundo é tudo e na verdade não é nada. E a palavra de Deus é a mesma. Ou seja, pode ser relativo para você, para mim não é mais relativo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E tudo isso impacta aqui. Nós somos uma geração que a pós-modernidade colocou dentro da gente um sentimento de individualização, aonde o ser humano consegue tudo sozinho, aonde o ser humano está centrado em si próprio. Nós somos o suprassumo do universo. A gente está aprendendo nas palestras que a gente consegue tudo. Consegue nada, irmão. A gente é a geração mais solitária que o mundo já viu. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e que se o calo apertar não tem ninguém para ligar 3 horas da manhã. A gente é sozinho. Uma pesquisa que me chocou muito é que a cada 100 pessoas, mais de 60% não tem alguém para chamar de amigo. Vive sozinho. Uma geração que tem a vida pública, mas um secreto entristecido. Tem milhares de seguidores e nenhum amigo. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E agora chegamos em uma geração de decisões. Quem está fruto dessa pós-modernidade, que são nós e os nossos filhos. Os nossos pais já eram adultos quando tudo isso começou. Mas agora é nós e os nossos filhos que estamos no meio desse tempo, aonde todas as batalhas acontecem aqui e nós não sabemos lutar com as armas certas. E aqui mora a maior crise da nossa geração. Se Deus não entrar rápido em nosso favor,
Ou se melhor, se não deixarmos ele entrar logo dentro de nós, vamos padecer nesse tempo. A geração mais medrosa, a geração mais covarde, a geração mais assustada, a geração mais solitária que o mundo já viu. Refresque a sua memória. Lembre da sua infância, veja a infância dos teus filhos. Eu brincava na rua. Eu voltava às 6 horas da tarde com o pé sujo para dentro de casa. Meus filhos não. O mundo mudou. O mundo muda. Os seus pais lembra da história dos nossos pais, como ia para o colégio, parecia que estava acontecendo uma guerra. Os cadernos iam nos sacos de arroz. Eu não tinha sapato, ia de chinelo. Andava 14 quilômetros. A gente ia de bicicleta. Os nossos filhos, tem que o pai levar na porta do colégio. E tem as vans escolares. Na minha época, irmão, quem chegava de van no colégio era playboy, motivo de riso. Então me fala, nossa, playboyzinho, filhinho da mamãe. Irmão, hoje eu levo meu filho. Meu pai me levar para o colégio? O quê? Vai de bicicleta. Reclamou, apanha e vai de pé. Ou seja, o mundo mudou e a nossa estratégia de guerra precisa mudar. E o primeiro passo é entender que a maior batalha que nós vamos viver agora, e já estamos no meio dela, está aqui. Aqui dentro. Todos nós, ao longo da nossa história, construímos fortalezas dentro da nossa mente, que nos blindam, que nos protegem, mas que nos atrasam. Todos nós temos algumas crenças sobre várias áreas da vida que estão completamente erradas, e que não vai ser uma palestra que vai mudar. É só Jesus que pode mudar. Eu vou dizer de novo para você: só Jesus que pode mudar. Com todo respeito a quem palestra motivação e autoajuda, com todo respeito a você, mas tem coisas que o homem não consegue nem que queira muito. Aqui dentro, meu lindo, não consegue, não adianta. Minha mãe dizia uma palavra que eu achava muito interessante, hoje faz mais sentido ainda: pepino se desentorta de pequeno. Se você cresceu com aquilo na cabeça, só Jesus para quebrar isso dentro de você. Então hoje nós somos uma geração que aprendeu muito sobre coisas da vida errada. Eu peguei meu filho agora esses dias no carro, fechei o tempo com ele, irmão, do nada a nuvem negra desceu. Nós estávamos indo para o mercado e eu perguntei para o meu filho: filho, o que significa ser rico? Aí meu filho falou: rico é quem tem muito dinheiro. Na hora eu falei assim: quem te ensinou isso, filho? Um amigo meu me falou no colégio. Eu falei: então o pai vai te explicar o que é ser rico de verdade. Ser rico de verdade é ter Jesus. Quando eu fui completar, ele falou assim: não, pai, ser rico de verdade é ter dinheiro. Irmão, Jesus, você vai ser. Na hora eu falei assim: cale a boca e escute o que o pai vai falar. Eu parei o carro, toda a família saiu do carro, a gente já chega no mercado. Irmão, eu fiz uma cena pro meu filho que a gente nunca mais vai esquecer. Eu fechei os vidros do carro, eu virei para ele, eu falei: o pai vai te explicar uma vez para você aprender certo, e eu nunca mais vou te explicar de novo, e eu não aceito que você aprenda errado. Ele assim, ó. Falei: ser rico é muito mais do que ter dinheiro, porque tá cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Aí ele: filho, ser rico de verdade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade, tem a ver com Jesus. Filho, quem tem Jesus no coração, essa pessoa sim pode ser chamada de alguém rica de verdade. Quem tem Jesus tem tudo, meu filho, entenda isso. Sabe o que eu fiz? Desconstruí um murinho que estava sendo levantado na cabeça do meu filho, que lá na frente seria uma fortaleza que iria acabar com ele.
E esse é o negócio. Muitos de nós não vimos esses muros sendo construídos. Aprendemos de maneira errada, focamos de maneira errada, e a mente nossa é atribulada por pensamentos do inimigo, é atribulada por ideologias mentirosas, e a gente acredita. Irmão, todos os dias tem uma ideologia maligna tentando destruir a sua mente e a sua casa. Todos os dias, no colégio dos teus filhos, na sua faculdade, no seu emprego, na sua vida normal, todos os dias o inimigo está tentando atacar sua mente para destruir você. Ele sabe que aqui, se ele conseguir, ele consegue tudo. Se ele entrar aqui, irmão, destrói você por inteiro. Agora, escute isso. Meu filho falou: papai, entendi, papai. Minha esposa entrou no carro, meus pais estavam juntos. Falei: filho, fala pro vovô e pra vovó e pra mamãe o que é ser rico de verdade. Aí ele respirou fundo e falou: ser rico de verdade é ter o papai no céu no coração. Aí todo mundo fez: isso aí, top. Naquele dia, deitado na minha cama, pensei o seguinte: todos os dias da vida do meu filho, quando alguém falar que ele precisa ser rico, só uma verdade vai bater na mente dele: você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta fazer de tudo por todos e perder a tua salvação. Não adianta. Eu construí um muro que vai se tornar uma fortaleza e que Satanás nunca vai conseguir atacar o meu filho. Sabe o que acontece? Com ele é mais simples. Difícil é você que a muralha já foi construída. Difícil é você que não acredita no casamento mais. Difícil é você que carrega um monte de traumas e que não consegue mais decidir direito. Difícil é a gente que não teve alguém para chegar às vezes na hora certa e cirúrgica para mudar o nosso coração. Então, lindo, aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa que o Senhor Jesus entre na sua mente. Se ele não entrar, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos do que chamamos de metanoia, que é uma mudança de mente tão radical que você se olha no espelho e não reconhece mais. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Então, lindo, o Evangelho é poder para mudar o homem para sempre. E não é só o seu espírito, é a sua alma. O Senhor, quando entra na nossa mente, Ele destrói barreiras e muralhas antigas, quebra crenças que temos sobre identidade errada. Vou te falar uma crença que a nossa geração tem, que é um espírito de miséria na presença de Deus. Eu falo para gente que não sabe orar porque foi ensinado de uma maneira errada, e que cria uma série de barreiras para se aproximar a Jesus, sendo que Jesus é acessível a nós, falhos e pecadores. Então nunca conseguem manter um relacionamento com Jesus, porque a religião construiu uma barreira na sua cabeça. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Quebrar essas barreiras. Porque eu vou te dizer, meu lindo, quando o inimigo, preste atenção, quando o inimigo encontra na sua mente uma fragilidade, é exatamente ali aonde ele vai bater. Se você está enfrentando um problema e Deus aparentemente não está agindo, e a sua mente começa a desconfiar, o inimigo vai entrar aqui para dizer para você: não vai acontecer, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. E aí a sua boca precisa guerrear com a sua mente. Começa a declarar: em nome de Jesus vai acontecer, porque creio no Deus que me salvou, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a batalha da mente é vencida no nome de Jesus. Por isso que precisamos da palavra. A nossa mente, a batalha está acontecendo, a palavra vem e pá! Lembra da mensagem
a dor vai passar ou depois da dor. Pois é, tem gente que no meio daquilo tudo estava ouvindo uma voz interna dizendo: não vai passar, não vai acabar, esse é o seu fim, não vai dar certo. Aí a voz do Espírito Santo entra como uma espada afiada de 2 gumes, que consegue entrar na junta da nossa medula e do nosso espírito, e faz assim, ó, e lembra-te que Ele é o teu Senhor, que nenhum plano dele pode ser frustrado, que maior é o Senhor que está com você. Entende? Por isso precisamos do Senhor. A batalha da mente só acontece quando Ele entra. O Paulo está dizendo, lindo, não se acomode, não se amolde a esse mundo. Se você viver essa pós-modernidade nojenta, você vai perder, seus filhos vão perder, sua família vai perder. Tenha princípios imutáveis dentro da sua casa. Não volte atrás de palavras que você lançou, a não ser que sejam prejudiciais. Crie princípios para os seus filhos, crie princípio para você, coloque disciplina espiritual na sua vida, para você orar, para você buscar o Senhor, para você ler a palavra, para você ouvir da parte dEle, senão a batalha da mente vai ser perdida. Entende, lindo? Nós precisamos que Ele entre de maneira urgente. Eu sei do que estou te falando, porque todas as grandes batalhas da minha vida aconteceram aqui. Eu tive episódios que envolveram a minha história de maneira tangível, física, mas grande maioria das vezes aconteceu aqui. As tentativas de desistência, as tentativas de abandono, as frustrações, os traumas, todos estavam aqui. Mas à medida que Jesus vai entrando, à medida que Jesus vai dominando, à medida que Jesus vai preenchendo, Satanás vai perdendo espaço, nossa mente vai sendo ocupada. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você assiste, você tem que cuidar com aquilo que você ouve, você tem que cuidar com aquilo que com quem você se relaciona, porque tudo isso entra. E quando você menos espera, está cheio de fortaleza na sua cabeça, está cheio de coisas que você vai precisar destruir. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar, vocês não podem se tornar parecidos com isso. Lindo, tem princípios que são imutáveis, tem princípios que não podem ser apagados. Eu coloquei algumas coisas na nossa casa com os meus filhos que tem dado tão certo, e eu queria tanto que todo mundo vivesse isso. Meus filhos não desconfiam da nossa palavra jamais, por um motivo: nós nunca mentimos para eles. Eles nunca pegaram uma mentira nossa. Como assim, David? Simples. Se eu falei para eles sim, é sim. Se eu falar não, é não. Se eu falar nós vamos passar no mercado e depois a gente vai no parquinho, a gente vai no parquinho. Eu não engambelo eles, eu falo a verdade. O que é isso? Princípio. Todas as vezes que eles tentam criar uma mentira, nós lembramos eles: nós não mentimos para vocês, vocês não têm o direito de mentir para nós. Eu sempre falo: papai prefere a verdade que me doa do que a mentira que te poupe. Fala a verdade que é melhor. Conta para o papai o que você sente, conta para o papai o que está acontecendo. Se você bateu, diga que bateu. Fala com a sua boca. E quando eu vi e eles fizeram e não querem confessar, eu espero eles confessarem com a boca. Eu não os corrijo enquanto eles não confessem. Eu estou criando muralhas que o inimigo lá na frente não vai conseguir mentir para os meus filhos. Eles não vão aceitar a mentira, eles não vão aceitar mentir, porque isso é formação do caráter. Está aqui dentro. Entende que o que Jesus quer fazer em você é completar a obra. Ele está dizendo que é um processo, Ele sabe que é um processo. Nós precisamos desse processo. Lindo, tem gente que é crente há centenas de anos, é um dinossauro, mas ainda erra em coisas básicas. Ainda erra em coisas básicas. Eu erro em coisas básicas. Preciso de Jesus todos os dias, renovando a minha mente. Eu vou descobrindo coisas que creio de maneira errada, e o Senhor vai renovando a minha mente. Tem coisas que ainda precisam ser renovadas, outras que já foram, e você é igual. O Senhor
quer renovar a sua mente. O Senhor quer desconstruir coisas velhas e ultrapassadas dentro da sua cabecinha. Sabe, quebrar. Sai. Deixa Jesus entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Lindo. Toda guerra que começar na sua mente será derrotada. Deixa eu declarar algo de Jesus sobre você. Quando o Senhor renovar a sua mente, o sono que foge de você vai vir para você. As ansiedades que te dominam será substituído pela confiança que te acalenta. O medo que te governa será transformado em coragem que te impulsiona para viver o plano perfeito de Jesus. Todas as barreiras que o inimigo pode ter semeado e plantado na sua cabeça serão destruídas pelo poder que só Jesus tem. Ele renova, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda e Ele faz uma nova criatura. O seu espírito já foi transformado. Agora deixa Ele transformar a sua mente por completo. Deixa Ele mudar a sua alma. Deixa Ele sarar as emoções. Porque quando Ele entra, é isso que Ele faz. A notícia boa para você é que quando Ele entra, domina nossa mente, as batalhas aqui dentro começam a ser vencidas. O medo é vencido, a ansiedade é vencida, as síndromes não se apoderam de nós, os medos não conseguem mais nos governar. E aí a Bíblia nos dá uma promessa: não vos conformeis com este mundo, mas renovem as vossas mentes. Que o Senhor renove. E então, assim, ó. E então vocês irão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um presente. Eu quero te fazer um convite, porque essa é a minha missão, essa é a minha razão de estar aqui. Eu tenho um convite para você que nunca deixou Jesus entrar, que por conta desse tempo acredita em tudo, mas nunca acreditou de verdade, ou nunca focou a sua fé em algo. Chega de secularismo, chega de individualismo, chega de pluralidade. Não tem outro caminho, lindo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas a decisão é sua, assim como a batalha também é. Mas se você quer que a batalha seja vencida, você vai ter que vencer o seu orgulho, reconhecer que você é frágil, reconhecer que você é pecador e deixar Jesus entrar. Para isso, apenas uma forma é possível: uma oração. Não tem nada a ser pago, o preço já foi pago. Uma oração muda tudo. Você, perante Jesus, reconhecer seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração a Jesus.
e Ele automaticamente vivificará o teu espírito e o maior processo da sua alma irá começar. Amém? Dave, eu quero tomar essa decisão. Simples, você vai levantar as mãos, nós vamos orar com você, e a partir desta oração eu saio de cena. Jesus entra, faz morada e começa a maior transformação da sua história. E sim, muda tudo, porque quando Ele entra, a maior faxina começa dentro de nós. Se você quer, aonde você estiver, levante suas mãos. Aonde você estiver, seja num carro, seja na sua casa, em um hospital, você vai orar comigo essa oração. Depois você pode colocar nos comentários que você decidiu, mas agora é você e Deus. Mas eu preciso te alertar, eu não estou te convidando para viver, eu estou te convidando para morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você tem certeza, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. O Senhor é o que me governa, a minha vida, a minha mente e todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém.